A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que bom! Estamos aqui para dar prosseguimento, ao nosso estudo no livro de Filipenses, e hoje nós vamos estar aqui estudando um pouquinho a respeito do capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 6, Pediria que você pegasse a sua Bíblia, pegasse aí seu caderno. Aproveita, já abre sua Bíblia aí no livro de Filipenses, capítulo 1, onde nós vamos ler esses versículos, do versículo 3 ao versículo 6, amém? Enquanto você abre, eu quero fazer menção a você, a Deus, o soberano, eterno. Meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, Senhor. Eu quero expressar minha gratidão pela vida do meu irmão, da minha irmã, que tem, papai, disposto o seu coração, Senhor, Pai querido, para aprender mais de Ti. Por isso o Espírito de Deus nos ajude, nos orienta, nos ensina, papai querido, ó Deus, em nome de Jesus. Que essa palavra, papai querido, ó Deus, venha, Deus eterno, ó Deus, para dentro do nosso ser e que ela não volta vazia, Senhor. Manifesta o Teu poder em nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Irmãos, deixa eu dizer que eu estou um pouquinho afônico por conta do nariz entupido, mas tudo bem, tudo para a glória de Deus. Vamos ler aqui Filipenses capítulo 1. Eu quero, no versículo 3 ao versículo 6, nós queremos falar sobre esse tema aí, a gratidão e a alegria do apóstolo Paulo, Tá? Diz assim a palavra do Senhor: dou graça ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria orações por vós em todo as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Que maravilha. Bem, querido, nós temos no vídeo anterior falado a respeito do versículo 1, versículo 2, onde o apóstolo Paulo e Timóteo, que são os autores desta carta, ou dessa epístola, ou desse livro, como queira, tá? Onde eles expressaram a sua dedicatória, mas eles prosseguem agora expressando a sua gratidão a Deus, expressando a ação de graça pela igreja da cidade de Filipe, pelos santos, os filipenses, E Paulo e Timóteo, melhor dizendo, eles vão falar o motivo da sua gratidão a Deus em relação aos irmãos da cidade de Filipe, Bem, nós vamos ver aqui no versículo 3, que o apóstolo Paulo, ele vai falar que sobre todas as vezes que eu me lembro de você. Então, quer dizer, se ele lembra, é porque ele pensava dos filipenses, Então, o apóstolo Paulo se lembrava dos filipenses, Então, quer dizer, que ele pensava dos filipenses, E ele pensava, ainda que ele não podia ver os filipenses, ainda que ele não podia, tocar nos filipenses, Ainda que ele, nesse momento que ele está escrevendo, ele está muito distante dos filipenses, Que ele está em Roma, Está preso em Roma, tá? Mas ainda que ele esteja em Roma, tá? Ele não está distante da mente do apóstolo Paulo, Por isso que ele diz, dou graça a Deus todas as vezes que me lembro. Ou seja, os filipenses está na sua mente, os filipenses está, no seu intelecto, está nas suas emoções. Por isso agora ele traz a lembrança, tá? Que lindo, Que lindo. Então, o apóstolo Paulo se lembra e sempre quando ele lembra, é porque o apóstolo Paulo, pensava neles com uma certa frequência, falava deles com uma certa frequência e com certeza o apóstolo Paulo tinha prazer, em falar dele, se deleitava em falar deles, E o fato do apóstolo Paulo falar
dos santos da igreja de Filipos trazia uma alegria no coração do apóstolo Paulo, uma alegria muito grande, né? E quando o apóstolo Paulo fazia menção dele, né, isso causava um prazer de falar de um amigo ausente, falar de um amigo que estava distante. E o apóstolo Paulo, né, quando lembrava dos irmãos da cidade de Filipos, né, ele lembrava com alegria, meus queridos. No versículo 4, ele vai dizer assim, que ele fazendo sempre com alegria. Olha, querido, o apóstolo Paulo, você sabe que em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, vai nos contar, né, que o apóstolo Paulo, seguindo uma revelação de Deus, ele vai para a Macedônia, para a cidade de Filipos, né? E na cidade de Filipos, nós sabemos, né, que o apóstolo Paulo é maltratado, que o apóstolo Paulo é preso, que o apóstolo Paulo é açoitado, que ele é julgado, ele é aprisionado, ele é colocado no tronco, mas mesmo assim, o apóstolo Paulo, ao lembrar da igreja de Filipos, ele lembra com alegria. O apóstolo Paulo, ele entendia que o seu sofrimento pela causa de Cristo, o seu sofrimento por causa do Evangelho, por causa da obra do Senhor, para ele constituía uma honra e ele sentia uma satisfação toda vez que mencionava do lugar aonde um dia ele sofreu. Não, ele não tinha nenhuma vergonha da cidade de Filipe, ele não tinha nenhuma vergonha da igreja de Filipe e nem dos irmãos filipenses. Ele não sentia aversão ao lembrar, ao recordar da cena do seu sofrimento. Não. Na verdade, ele lembrava de tudo aquilo com alegria. E o apóstolo Paulo, né, ao se lembrar deles, né, com alegria, ele fazia oração por eles. Olha, querido, a melhor coisa é de lembrar dos nossos amigos, lembrar das pessoas que nos são importantes, lembrar das comunidades, das igrejas, lembrar dos irmãos, é lembrar deles em oração, Olha, no capítulo 4 do livro aos Hebreus, ao versículo 16, vai nos dizer que nós temos que chegar, né, diante do... Está escrito assim: chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Olha que coisa linda! Então, Paulo, né, quando orava, a gente sabe que ele orava muito, ele orava por todas as igrejas a qual ele tinha fundado, ele orava pelos amigos, né, mas pelos filipenses, me parece que ele orava de uma forma particular, e nós sabemos que quando ele ora, ele está se adentrando diante do trono da graça, né, assim sendo, Paulo sempre que quando entrava no trono da graça, ele entrava em oração, ele se achegava com confiança, ele expressava as necessidades por nome. Sim, ele expressava suas preocupações de uma maneira especial quando ele estava diante do trono da graça, quando ele estava diante, né, do trono da graça em oração, tá? Nós vemos, querido, que em algumas ocasiões, né, me parece que ele faz uma oração de uma maneira especial pela igreja de Filipe, né? Aleluia! Que Deus permita cada vez mais que tenhamos essa liberdade com Ele, com nosso Deus, ainda que para o nosso consolo, né? Deus sabe o que nós temos na nossa mente. Mesmo quando nós não mencionamos, Deus sabe, porque a Bíblia diz que antes da palavra chegar na nossa boca, Ele sabe a construção do nosso pensamento, que ainda que você não proferiu o nome de A ou B, diante do trono da graça, Deus sabe o que está na sua mente. Olha que eu acho lindo que Paulo agradece a Deus por
cada lembrança alegre que ele tinha dos irmãos da cidade de Filipe. Olha, Paulo vai expressar sua ação de graça, tá? E essa ação de graça, essa expressão da sua gratidão, né, deve fazer parte de cada oração que nós expressamos. Olha, independente de qual seja o motivo da nossa alegria, também deve ser o motivo da nossa gratidão. Olha, Deus me abençoou com emprego, a minha alegria está empregado, porque Deus abriu a porta do emprego. Então eu vou expressar minha gratidão, porque Deus fez algo maravilhoso para a minha vida. Deus deve receber a glória daquilo que trouxe consolo ao meu coração, aleluia. Da mesma forma que a alegria é santa, e o coração e a alma vai apresentar um louvor agradecido. Assim, o louvor agradecido, ele vai ser a língua de uma alegria santa. Quer dizer, olha que coisa linda, uma expressão de gratidão é a expressão de uma língua, né, alegre, né, que expressa uma alegria santa no Senhor. Meus queridos, tanto em nossas orações quanto em nossas atitudes e ações de graça, devemos ver Deus como o nosso Deus. Aleluia! Presta atenção, a gratidão nos anima na oração. A gratidão dilata o nosso coração em louvor ao ver, né, contemplar a manifestação da misericórdia de Deus vindo em nossa direção, ver que Deus se lembrou de nós, né? Porque Deus, quando quer nos abençoar, Deus nos traz pessoa. E Paulo expressa: dou graça ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vós. Ele está citando: Deus me abençoou por meio de vocês. Por isso eu dou graças a Deus, porque vocês têm abençoado, têm lembrado, têm investido, né, em minha vida. Queridos, nós devemos agradecer ao nosso Deus, né, pelas graças, por nos consolar, né, os dons, né, por Deus ter utilizado outras pessoas. Querido, à medida que nós vamos recebendo benefício, Deus deve receber a glória por esses benefícios, por essas bênçãos que têm chegado até nós. É isso que o Paulo está fazendo. Ele está agradecendo a Deus pelo benefício que ele tem recebido por meio dos irmãos da igreja de Filipe. Qual tem sido o motivo das nossas gratidão? Nós temos expressado a nossa gratidão? Querido, Paulo agradece a Deus por aquilo que os filipenses fizeram e faziam. Olha o que ele vai estar escrito no versículo 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Olha que coisa linda. Paulo expressa a sua gratidão à cooperação do Evangelho. Querido, até os cristãos mais insignificantes cooperaram, investiram, né, no Evangelho, né, investindo no apóstolo Paulo. Tá? Por que isso? Porque a salvação como diz Judas 3, é comum. Ela gera esse fruto, esse desejo, essa liberalidade de investir naqueles que estão à frente, naqueles que estão fazendo, né? Porque, né, a salvação dos pais alcançar uma fé igualmente preciosa, e essa fé, né, nos leva a investir, como diz 2 Pedro, né, capítulo 1, versículo 1. Pessoas que sinceramente recebem e aceitam o Evangelho, têm comunhão, né, com Deus, né, desde o primeiro dia. Tá? Aleluia! Veja bem, um cristão nascido de novo deve ser interessado em todas as promessas e privilégios do Evangelho, desde o primeiro dia da sua vida até agora, como diz o apóstolo Paulo, tá? Veja bem, e uma pessoa, né, alegre, né, a maior alegria de um líder é quando ele percebe que uma pessoa
está começando bem, que ela está continuando bem, que ela está perseverando, que ela é como a luz da aurora que vai crescendo mais e mais até que seja dia perfeito. Queridos, algum pela sua cooperação no Evangelho, né, entende a sua liberalidade em propagar o Evangelho, né? Ou ele pode orar por aqueles que vai, ele investe naqueles que vai, ou se não, ele vai. Aleluia! Isso chama cooperação no Evangelho, né? Bem, comparando a palavras com ação de graça ou de gratidão do apóstolo Paulo, que é emitido para as outras igrejas, tá? Parece ter um significado de uma forma mais geral, né? A comunhão que tinha na fé, na esperança, no amor santo, com todos os cristãos, sincero, né? Uma comunhão nas promessas, nas ordenanças, nos privilégios e na esperança, né, do Evangelho. É isso desde o primeiro dia até agora. Essa comunhão em torno de tudo aquilo que a salvação nos proporciona, né? E uma delas é a liberalidade, é a cooperação no Evangelho. E Paulo estava agradecendo. Paulo agradecia a Deus pela confiança que tinha neles. Olha, no versículo 6 vai dizer: tenho por certo isto mesmo. Querido, a realidade é que nós devemos dar graça a Deus, não somente pelas nossas posses, né, pelas evidências presentes, mas também pela esperança, pela expectativa futura, por aquilo que Deus vai fazer. Paulo fala com confiança acerca do bom estado dos irmãos, né, de Filipos. Paulo estava falando, se eles estivessem sendo sinceros em relação àquilo que ele estava fazendo, aquela expressão de amor, de fé, eles seriam pessoas felizes, né? Ele seria feliz, porque ele vai dizer que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. A boa obra entre vós. Entendamos isso, querido. Paulo está falando a boa obra entre vós, tá? Olha, Paulo, ele implantou a igreja, né, tá? Entre eles, né? E aquele que implantou a igreja, implantou o cristianismo, né? E Deus trouxe, né, trouxe Jesus, e o cristianismo, né, está espalhado pelo mundo, né? E Deus é responsável, né, para perseverar enquanto esse mundo existir. Um dia Jesus orou, né, no capítulo 17 do livro de São João, dizendo: Pai, eu não peço que o Senhor tira eles do mundo, mas guarde eles do mundo. Olha, Deus usou pessoas para implantar a igreja entre o povo. Jesus usou pessoas para trazer o cristianismo ao mundo, né? E Deus agora persevera, né, guardando a igreja no mundo, né? Aleluia! Presta bem atenção. A igreja de Cristo, tá? Que Jesus está preparando, que o Espírito Santo está preparando, tá? Até que esse corpo místico seja completo, né? A igreja é edificada numa rocha, né? E as portas do inferno não prevalecem contra ela, né? A igreja é a noiva, né? E a Bíblia diz que o Espírito da igreja diz: ora vem, Senhor Jesus. Está sendo trabalhado para encontrar com o Senhor Jesus, né? Você sabe disso, tá? Presta atenção. Essa boa obra que começou em vós é a obra da graça, tá? A boa obra é uma obra abençoada, porque quem começou foi Deus, tá? Porque ela vai nos tornar bom, tá? E essa garantia, tá, de que é bom para nós, é a presença de Deus, a presença daquele que começou essa boa obra, e a garantia que essa boa obra ela vai ser boa para as nossas vidas, tá?
Querido, tá? É uma coisa linda, tá? É você entender. Sempre que essa boa obra, né? Ela foi iniciada, tá? Que ela foi começada por alguém. E esse alguém é Deus. Aquele que em vós começou a boa obra. Aquele que em vós começou a boa obra. Então, quem começou essa boa obra foi Deus. Nenhum homem pode começar por conta própria, né, essa boa obra, porque por causa da sua natureza pecaminosa. A Bíblia vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos ofensas e pecado, né? E uma pessoa morta, né, com certeza ela não tem essa capacidade de fazer alguém reviver ou ela mesma reviver, né, tá? Entendeu? Não tem como, tá? Isso acontecer. É Deus quem vivifica, é Deus quem traz a vida, né? Aqueles que estão mortos, como diz ali no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1, como diz ali em Colossenses, capítulo 2, versículo 13. Amém, querido? Veja bem, essa obra, né? A obra da graça, aquele que começou essa boa obra, começou nessa vida, mas não termina aqui nessa vida, né? Não. Enquanto nós estamos nessa vida, nós estamos em construção, nós estamos ainda nesse estado imperfeito, ainda precisamos ser tratados, trabalhados, estamos em construção, né? Até como diz o apóstolo Paulo diz, até o como mesmo, tá? Até os dias de Jesus Cristo. Olha, se o mesmo Deus que começa a boa obra, né, não se encarregar de levá-la adiante e terminar, ela vai permanecer para sempre incompleta. Então, aquele que começa, ele vai concluir. Não é isso? Podemos estar confiante, podemos estar convencido, podemos estar certo de que Deus não vai desistir, e que Ele vai terminar, e que Ele vai coroar a obra das suas mãos, porque a obra de Deus é perfeita. Olha, querido, a obra da graça jamais se tornará perfeita até o dia de Jesus Cristo. O dia, né, que ele vem nos buscar, né? Quando Jesus vier, né, nos buscar, ele vai concluir, né, esta obra, aleluia, em nome de Jesus, né? Aleluia. Veja o versículo 10 também, o que o apóstolo Paulo vai dizer a respeito, né? Aquele que começou a boa obra, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo algum, até o dia de Cristo. Ou seja, até o dia de Cristo, nós vamos, né, como a luz da aurora, né, brilhando, até ser, né, uma luz perfeita, um dia perfeito, né, nós vamos crescendo de fé em fé, em nome de Jesus, querido. Então, a expressão da gratidão e alegria do apóstolo Paulo, né? Porque eles estavam crescendo de fé em fé, de glória em glória, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém, amém.